prontinho! Olá! Tia chegou, gente! Tia Daiane aqui. O seguinte tema: músicos fora de série. Persistência ou talento? Músicos fora de série. Talento ou persistência? Vocês que estão me acompanhando aí já há um bom tempo aqui nas redes, já sabem a minha opinião sobre isso. Acho que ninguém tem dúvida do que eu penso a esse respeito, ok? E da bandeira que eu levanto. Isso é fato. Mas agora, eu queria que a gente começasse a dividir algumas histórias. Eu fui pesquisando aqui e trouxe para vocês algumas histórias que realmente ajudam com que a gente reveja esse conceito de que a música é algo pronto, doado, né? Um talento recebido, alguns recebem, outros não. Então, que essas pessoas que se destacam pra caramba, que atingem um nível de genialidade, é algo nato, é algo pronto, não tem um esforço próprio ali, sabe? Não tem um tempo de dedicação amplo. Eu separei algumas histórias e quero dividi-las com vocês pra gente conversar aqui, tá bom? A primeira história que eu levantei é do famosíssimo Beethoven. Eu falei do Beethoven não na live de ontem, na live de antes de ontem eu falei sobre ele, né? Por quê? Porque ele é um exemplo clássico de um grande desafio. Aos 26 anos de idade, esse importante compositor alemão, que tanto contribuiu para o desenvolvimento da música clássica e da música em si, né? Da história da música, aos 26 anos ele começou a ter o problema dele de audição. Ele começou já a ter princípios da falta de audição. Começou com 26 anos de idade. E é degenerativo. E foi até que aos 46 anos de idade ele estava completamente surdo. Para e pensa. Então, assim, aí você fala, não, mas ele tem um talento pronto, Dani. Pois é, de que adiantaria o talento pronto dele se ele começa a perder um elemento sine qua non, assim, para fazer música, né? Sine qua non, que é o ouvido. Não tem mais ouvido. E a persistência que ele teve para reescrever a própria história, para usar todo o conhecimento que ele teve de música, de aprendizado, de estímulo, de habilidade musical que ele desenvolveu e converter isso para um trabalho de composição, porque ele não poderia mais tocar, ele não conseguia mais tocar. Então, a persistência que ele teve em levar tudo que ele desenvolveu enquanto habilidade, ele levou para a composição e fez coisas belíssimas. Eu separei aqui um parágrafo que eu quero dividir com vocês, que eu vou ler aqui com vocês. Vamos lá. Em 1796, aos 26 anos de idade, o Beethoven já mostrava sinais do seu maior desafio, a surdez. Ele consultou vários médicos, inclusive o médico da corte de Viena. Fez curativos, usou cornetas acústicas, os tratamentos que tinha na época, né? Tentou fazer os tratamentos que tinha na época. Realizou balneoterapia, mas os seus ouvidos permaneciam tapados, com 26 anos de idade. Para e pensa. Desesperado, ele entrou em profunda crise depressiva e pensou em se suicidar. Isso é para todo mundo, tá vendo os desafios que vem na vida? Mas, embora tenha feito muitas tentativas para se tratar, durante os anos seguintes a doença continuou a progredir. Aos 46 anos de idade, em 1816, então, ele já estava praticamente surdo. Mas foi exatamente nessa época em que ele compôs, com suas percepções timbrísticas, ele sabia os timbres dos instrumentos, ele tinha essa memória dos instrumentos, a referência, ele compôs suas melhores peças, dentre elas a Sonata Luar. Sabe essa Sonata Luar que é tão popular que a gente conhece? Ele compôs surdo também. Com seus 15 minutos de pura genialidade e uma das maiores peças que o mundo já escutou, a Quinta Sinfonia, ele também estava surdo. Compôs. Enfim, Dani, esse é um talento nato para isso. Ele tinha um talento já para compor estando surdo. Pensa, se fosse um talento nato, se fosse alguma prontidão, ele não teria entrado em tanto desespero, né? Eu também entraria nesse desespero que ele entrou, que cita aqui. Enfim, para e pensa o que ele teve que atravessar, a persistência que ele teve para enfrentar as dificuldades. É bacana a gente rever essas histórias porque a gente aprende com elas, tá vendo? Enfim, e quando ele estreou a primeira regência, ele foi reger pela primeira vez como maestro auxiliar, ele foi reger a primeira vez surdo, imagina, foi em 1824, na estreia da obra em Viena. Beethoven viveu o seu momento mais especial. Ele não só provou para si mesmo que ainda poderia estar no palco, como ele emocionou o teatro ao quebrar o protocolo e virar-se para ver a reação da plateia, porque ele não ouvia, né? Então, após o último acorde, ele virou para ver a reação da plateia. Ele não tinha como ouvir se a plateia estava gostando, se estava aplaudindo ou não.
e foi ver. É de arrepiar, né? Enfim, mas eu trouxe mais. Tem aqui um caso que vocês podem pesquisar de um famoso violoncelista vivo, atualmente vivo. Foi a atração da temporada de 2019 do ano passado, da Mozart, um brasileiro, enfim, brasileira, e trouxe esse violoncelista para cá. Ele chama Misha Maisky, acho que é Maisky, não tenho certeza como pronuncia, Misha Maisky. Enfim, ele nasceu na União Soviética. E daí, Dani, qual é o problema? Né? Foi estudar música, foi desenvolvendo a sua habilidade para música, mas aí chegou nos anos de 1970, ele viveu anos sombrios porque ele atravessou a época da Guerra Fria. A irmã dele se mudou para Israel e essa coincidência da irmã dele ter mudado para Israel no meio dessa época aí, foi suficiente para que ele ficasse sendo alvo das forças de segurança nacional que começaram a vigiá-lo. Por causa do vínculo com a irmã que estava em Israel. Bom, olha só, ele foi acusado de comprar um gravador ilegalmente nessas épocas sombrias, então ele ficou preso. Ele foi preso e durante 1 ano e meio ele cumpriu sentença em um campo de trabalhos forçados. Para e pensa, alguém que desenvolveu uma baita habilidade, vivia da música, né? E aí você vai preso porque é julgado como ter comprado um gravador ilegal, enfim, essas épocas assim terríveis, e fica lá 1 ano e meio sem encostar instrumento nenhum. Totalmente parada, sem ver nada. Aquela técnica construída, né? Fica lá estacionada, guardada por 1 ano e meio. Enfim, e assim foi. Em 1972, ele reencontrou sua liberdade, voltou para junto da sua família e tá aí 1 ano depois. Olha só, 1 ano depois disso, ele já estreou de novo na Carnegie Hall em Nova York. Carnegie Hall, uma das salas mais famosas, onde grandes músicos tocam. Lá em Nova York, como solista, lá ao lado da Filarmônica de Pittsburgh. Enfim, persistência ou não? Porque poderia ter um desânimo ali total, né? Você vai preso injustamente, numa época terrível, qual é a sua sentença? Porque você comprou um gravador. Enfim, persistência ou não? E tava aqui o ano passado no Brasil, né? Foi uma das atrações aí da Mozart, um brasileiro. E, enfim, até hoje é aclamado pela crítica e um dos grandes violoncelistas. Misha Maisky, eu tenho um pouco de dúvida de como pronuncia o sobrenome dele, tá? Bom, agora um outro caso clássico que todo mundo conhece é o do João Carlos Martins, né? Esse senhor, atualmente, ele foi um pianista, assim, um dos maiores pianistas na época dele para interpretação de Bach. Para e pensa, ele gravou tudo que existe da obra de Bach para teclado, que você pode imaginar, ele gravou. Ele desenvolveu uma alta habilidade mesmo. Ficou estudando anos e desenvolveu uma alta habilidade virtuosística, ok? Tia, isso era nato. Se fosse nato, ele estaria tocando isso já desde o começo, assim, desde a fase de infância. Não, ele estava na juventude, enquanto jovem, 20 e tantos anos, tocando eximiamente bem. Teve toda uma vida ali construindo essa habilidade. E aí, todo mundo, eu acredito, que conhece a história dele, porque ele se tornou famoso nacionalmente como exemplo grande de superação, de persistência, de garra. Por quê? Porque ele começou a ter uma série de problemas de saúde, foram acometendo ele, 2, né, problemas específicos, assim, que fez ele ir perdendo o movimento da mão, especificamente, assim, acho que uma deles, se eu não me engano, foi durante um assalto, enfim, depois foi durante uma passagem jogando futebol, enfim, ele foi perdendo o movimento da mão, foi atrofiando a mão, e mesmo tendo passado por 24 cirurgias, ele nunca desistiu. Ele fez 24 cirurgias para tentar recuperar o movimento da mão. E quando ele via que realmente não dava, para onde ele focou toda a energia dele musical? Para a regência. E foi liderar um projeto social lindíssimo. E tá aí levando, democratizando as orquestras para o Brasil todo, montando um projeto de orquestra, chama Projeto Orquestrando o Brasil. Ele realmente possibilitou muitas cidades do interior, aqui na minha região também. Muitas receberam esse projeto, esse auxílio que ele faz ainda hoje, de levar a música clássica, de promover a educação musical e fornecer, capacitar profissionais, dar oportunidade para alunos ingressarem, poder estudar e fazer música. Ele lá com 2 dedinhos funcionando e teria todos os motivos do mundo para também ter, cheguei no ápice do meu talento e vou parar, vou estacionar, porque alguma coisa me acometeu e já era, acabou minha vida. Uma baita persistência. E não, e agora vocês estão vendo, ele tá voltando, né? Ele tá aí nas mídias que ele tá conseguindo, tem uma luva que conseguiram desenvolver para ele,
estratégica que permite que ele está recuperando os movimentos dos dedos, porque parece que ele, o que acontece é que ele não conseguia voltar o dedo, ele conseguia articular, mexer o dedo, mas não voltava, então essa luva faz o rebote, volta o dedo, então ele consegue abaixar, o dedo volta, e ele está conseguindo de novo tocar. Isso é muita persistência, isso é um exemplo gigante pra gente. Então assim, o que eu quero mostrar é que o talento não é nato, parece redundante eu falando isso, e é redundante, porque eu falo isso da hora, mas não sou só eu que falo isso. Eu trouxe aqui uma pesquisa que eu também quero dividir com vocês. A pesquisa chama O Talento Musical, uma investigação em 3 músicos brasileiros do período colonial. Quem quiser ter acesso a essa pesquisa, quiser ler um pouquinho do texto, deixa aí nos comentários da live, fala, eu quero, tia, porque eu posto o link e vocês podem ler depois mais sobre isso. Então, assim, tem pesquisas também comprovando isso que eu falo. O que essa pesquisa investiga? 3 nomes importantes do cenário brasileiro de composição na época do Brasil colonial. E olha, essa época era um desafio, porque quem escolhesse a música como profissão nessa época, hoje já é um desafio ser músico como profissão. Nessa época de quarentena nós estamos vendo toda a classe artística tendo uma série de dificuldades ali agora para começar, como que eu vou viver? Como que eu vou ganhar dinheiro? Então ainda é viver de música é um desafio. No Brasil colonial era mais ainda, porque assim, o campo de trabalho era bem limitado e o ensino musical ele não estava difundido, não estava estruturado. Poucas pessoas tinham acesso à educação regular, imagina a educação musical. Então, não tinha assim mesmo, isso era um desafio. E aí, essa pesquisa ela vai realmente relatar como esses 3 nomes, quem são? Lobo de Mesquita, o Padre José Maurício e o Carlos Gomes. Esses 3 nomes que são importantes no cenário da composição musical brasileira lá do período colonial. Como que foi essa questão? Como é que eles conseguiram? Que talento é esse? O que tinha envolvido com eles que eles conseguiram se destacar, os 3? É bem interessante. E o que esse pesquisador, o autor dessa pesquisa, o Edson Figueiredo, o que ele nos traz é que o talento na música brasileira, ali desses 3 compositores, ele está muito mais fundado em 4 condições, está muito mais apoiado em 4 condições, em 4 elementos ali, muito antes do que uma coisa pronta, sem esforço pessoal. Que elementos são esses? O estudo deliberado, o ambiente familiar, a idade e a época. Esses 4 fatores, esses 4 elementos, o estudo, o ambiente familiar, a idade e a época, são 4 elementos que ele vai trazendo e vai fundamentando. Eu vou dividir um pouquinho com vocês aqui sobre a importância, o quanto isso é decisivo na construção do dito talento, que não é nato, que é algo construído. Então, ele nos fala que ainda hoje tem uma representação social do talento, a gente entende socialmente, né, essa crença limitante na sociedade, essa representação social do talento como algo que foi recebido, foi doado realmente pela graça de Deus, de alguma situação que está além do controle da própria pessoa, ela recebeu isso. Então isso é uma inclinação natural, uma coisa que foi doada para ela, né, um dom nato, assim. Essa é a representação social que nós temos ainda hoje na sociedade, mas que as pesquisas já estão comprovando e desmistificando, ajudando a desmistificar isso. E como, Dani? Uma das características que ele coloca é o estudo deliberado. Por exemplo, Mozart. Lá na pesquisa ele cita o caso de Mozart. Mozart é o ícone que a gente lembra, né, quando a gente pensa em genialidade, em grande nome da história, genialidade. Fala, não, Mozart é genial. Ele com 5, você pesquisa sobre ele, lê sobre ele, com 5 aninhos ele já estava começando a compor, ele tocava violino, ele tocava piano. Ok, mas as melhores peças que ele estava conseguindo fazer eram ao redor dos 10 anos de idade. Não eram as peças que ele compunha com 5 anos. Ok, ele compunha com 5 anos de idade, mas não é o melhor repertório que ele tem de composição. Os melhores repertórios começaram a vir depois dos 10 anos de idade. Outra coisa, ele estava num ambiente familiar onde o pai era músico. O pai dava aula para ele desde sempre. O pai era músico, era professor de música, respirava música dentro do ambiente do ambiente da casa. A irmã tocava, ele via a irmã tocando, ele aprendeu de observar a irmã tocando e ele tinha toda a estrutura e o apoio do pai para estudar horas e horas. Ele tinha ambiente de prática e de muita, eu acredito que até de exigência, assim, o pai exigia que ele praticasse horas e horas. Então, quando a gente fala que ele é uma criança prodígio, que ele já tocava virtuosisticamente, compunha, a gente esquece de observar que tinha 10 anos aí de imersão no ambiente. Porque a gente fala assim,
Nossa, mas a criança só tem 10 anos. Não, mas a criança tem 10 anos de prática, de imersão, não de prática, de imersão nesse ambiente rico musical. Então, esse estudo deliberado aqui que realmente é um dos fatores que constrói o talento e está lá nessa pesquisa, ele está exposto para nós lá. Ele diz até assim, né? De acordo com Gardner, um pesquisador que ele cita lá, aos 15 anos de idade, Mozart já compunha havia uma década. Ele começou a compor desde os 5. Ele vivia para compor e apresentava comportamento excêntrico, o que lhe garantia um estudo deliberado. Você sabe o que é um comportamento excêntrico? É que fica isolado, excêntrico, concentrado em si, estudando, fora do mundo, estudando. O que ele vivia era isso, essa prática musical, tanto que ele não conseguia nem ir para a escola direito. Bom, naquela época eu não sei direito também como era a questão de escola, se era acessível para todo mundo, se o estudo era feito dentro de casa, não sei. Isso me escapa, me surgiu agora. Mas que ele tinha horas e horas de prática, ele tinha. E tem uma outra aqui, ó, que ele cita. Uma pesquisa citada por Herculano Rosel mostra que os alunos do Conservatório de Berlim, que são considerados para serem solistas, que são aqueles tidos como mais talentosos, dispunham de maior tempo de estudo deliberado do que os outros. O estudo deliberado é aquele estudo intenso, que você fica para estudar. Que você não tem que dividir a sua tarde em preocupação com ir trabalhar ou com cuidar do filho, você tá ali para você estudar. Esse é um ponto muito forte na construção do talento. O tempo que você tem ali, o número de horas que você se dedica para essa prática. Segundo ponto, citado o ambiente familiar. Já falei aqui, e lá também está comprovado o quanto essa questão do ambiente familiar influencia muito mais do que a hereditariedade. Porque a gente acha que o sangue, né, fala-se assim, filho de peixe, peixinho é, filho de músico, músico é. Essa questão da hereditariedade, as pesquisas já estão indo ao contrário dela e já está deixando isso muito em dúvida se essa questão hereditária é uma causa ou é um efeito aí. Será que essa é uma questão? Eu tenho um professor que toca eximiamente bem e filhos não chegam perto da música. Sim, toca eximiamente bem, toca pra caramba, tem filho que não faz nada. Então, como assim? Não pegou do pai, só passou um gene? É muito mais o ambiente do que a hereditariedade. Um ambiente rico de estímulos, de incentivo, de valorização do esforço, de ensinar a ter paciência, ter persistência, ter resiliência. O ambiente familiar está sendo visto como um dos fatores fortes. É forte. Outro fator que ele diz é a idade, que quanto a gente começa mais cedo, maior a nossa plasticidade neural, maior a facilidade que a gente vai ter para construir a habilidade. Isso também é inegável. A criança, nós enquanto somos crianças, temos essa plasticidade neural, né? Essa facilidade para adaptação do cérebro. Isso é a plasticidade neural, né? O cérebro é mais plástico, né? Se podemos dizer assim. Tem uma plasticidade, ele se molda com mais facilidade. Então esse é um fator que a gente não pode negar. Ele não é um fator que nos limita quando a gente vai começar de adulto, mas é um fator que facilita se começa antes. Isso é fato. A criança vai tendo essa plasticidade e a mente mais leve também. Isso é um terceiro fator trazido na pesquisa. E junto com a idade, ele traz muita importância da crença pessoal. E ele traz o termo aqui, ó, muito bacana, da teoria da autoeficácia. O que é essa teoria da autoeficácia? Essa crença pessoal, né, nas partes do desenho, da pintura. Depois de Picasso, essa criança é considerada como uma criança muito criativa, com alto ponto de possibilidade de talento ali. Por quê? Porque a nossa época já interpreta esse tipo de arte como algo criativo, a gente assimila isso como algo aceitável. Então tem essa questão da época, assim, a época que nós estamos vivendo, a época que você se vive, existe essas pessoas ditas talentosas, elas estão sujeitas à pressão social, das expectativas da época, da sociedade, de como a sociedade enxerga isso, entendeu? De como a sociedade recebe e te avalia e te julga realmente. Então, por aqui fica mais uma forma da gente fundamentar tudo isso que eu coloco como um ponto essencial de que a música é para todos e que todos nós temos capacidade de desenvolver, porque ela é uma habilidade. Ela é mais uma habilidade, como todas as outras habilidades que a gente quer desenvolver na vida. Ela é uma habilidade e ela não é um talento pronto, ela demanda esforço, ela demanda dedicação, oportunidade de estudo,
ela demanda um ambiente familiar favorável. Quanto mais a gente conseguir construir, envolver a família, quanto mais os pais estão envolvidos conosco, e no caso de adulto, né, a nossa família mesmo, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, enfim, a família envolvida, incentivando. Quanto mais a gente tem uma crença pessoal de que nós somos capazes e que a habilidade ela é construída, ela não pressupõe que a gente não erra, que a gente não tenha frustração. Não, a habilidade não quer dizer que vai ser algo pronto, que você vai ter facilidade nata, não é assim. Você vai ter que transpor essas barreiras, sim, mas quanto mais você tem isso e você está numa época que favorece esse seu tipo de percepção, mais o seu talento cresce. É bacana, né? Uma pesquisadora chamada Angela Duckworth, uma psicóloga e professora de matemática, ela tem um estudo onde ela descreve a importância da garra como um dos únicos fatores que unifica as pessoas das mais diferentes áreas que alcançam sucesso na vida. Ela trabalhava, essa pesquisadora, essa Angela Duckworth, ela trabalhava primeiro numa empresa privada, mas depois ela acabou indo para a área da educação e se tornou uma professora de matemática. E lá ela dava aula de matemática, ela não é brasileira, mas me foge agora exatamente a nacionalidade dela. Não sei se ela é americana, eu acredito que sim, preciso só confirmar isso. Mas enfim, ela entrou na sala de aula, começou a dar aula de matemática, e aí ela começou a perceber lá, dentro da sala de aula, que as pessoas que tinham um dado dito, um QI mais elevado, essas pessoas julgadas como inteligentes, assim, muitas das vezes elas não se dedicavam, não faziam os exercícios, as tarefas propostas e tinham notas abaixo de alunos que não eram ditos como de alto QI, de alunos que eram com mais dificuldades, que eram julgados com mais dificuldade. Esses alunos ultrapassavam esses de alto QI, tinham notas melhores. Daí ela começou a ficar incomodada com isso e foi realmente confirmando que havia alguma coisa além do QI que possibilitava a pessoa desenvolver um sucesso em alguma área da vida ou não. E isso foi dando angústia, né? E até que ela decidiu deixar a sala de aula e começou a estudar. Ela voltou para a universidade e começou a fazer psicologia. E desenvolveu toda uma pesquisa em cima disso. E aí ela foi para as diversas áreas, não ficou focada apenas dentro da sala de aula. Ela foi ver pessoas de sucesso no esporte, pessoas de sucesso na música, pessoas de sucesso na vida financeira, pessoas de sucesso nas empresas, enfim, N áreas. E ela começou a querer pesquisar o que essas pessoas todas têm em comum. O que é? É o QI? É o quê? Vamos levar o que leva essas pessoas a um comportamento, e na pesquisa dela, ela nos traz que realmente o ponto em comum entre todas essas pessoas que alcançam sucesso, que passam pelas barreiras N que acontecem ao longo de você alcançar o sucesso, ser hábil em fazer alguma coisa e colher todos os resultados daquela sua habilidade, antes disso, todas essas pessoas têm um forte sentimento de garra, de determinação, de paixão por aquilo que você faz, de saber que vai ter um momento da dificuldade, vai, mas que você vai transpor essa dificuldade com a sua resiliência, com a sua permanência, sabendo encontrar estratégias criativas e de forma que você transponha isso sem desanimar, sem fraquejar, sem querer pular do barco. Então, toda essa pesquisa dela foi trazida para a importância da garra, ela chamou isso de garra. E ela fala que a gente só consegue ter essa garra, essa coisa que nos leva para frente, faz a gente persistir e se tornar alguém fora de série, um músico fora de série, fora da caixinha, alguém que se destaca, é só quando a gente tem realmente essa garra, essa perseverança, e para ter, só se a gente não tiver um mindset fixo, se a gente tiver uma mentalidade de crescimento. Porque quando a gente tem um mindset fixo, aquele mindset que julga que o erro é ruim, que a inteligência ou a dificuldade ou a facilidade que você tem é nata, que isso é imutável, que você não consegue transpor, se você está errando muito, não é para você. Quando a gente tem todo esse tipo de autoavaliação crítica e sofre com isso, esse mindset fixo, nós não temos a garra necessária para chegar para frente. Somente quando a gente muda o nosso olhar, quando a gente vê o erro como uma oportunidade, quando a gente vê como algo natural, quando a gente vê que sair da zona de conforto é algo que a gente tem que fazer, que vai causar medo, vai causar ansiedade, vai causar frustração, mas é algo que vai dando-nos oportunidade de crescer, quando a gente consegue receber uma crítica e olhar essa crítica sob um ponto de vista construtivo e saber que tudo bem, e se essa crítica veio, ela é para me ajudar, enxergar que eu posso sim me aventurar em coisas novas que eu nunca fiz antes, porque isso não vai expor
uma incapacidade minha. Isso vai expor a minha vontade de crescer sempre. Essa mentalidade mais aberta para o crescimento é isso que faz a gente persistir e ter garra. Então, assim, músicos fora de série, é talento ou é persistência? É persistência. E talento criado, não é talento nato, é talento desenvolvido pelo próprio esforço, pelo ambiente, pela época que estava ali, pelo esforço pessoal, pela disciplina, pelo estudo, pelas 4 condições que nós falamos de estudo, disciplina, ambiente, a época que você está e o seu esforço pessoal em fazer isso. Então, então como é que eu faço para eu também agora, Daiane, possibilitar que a minha habilidade comece a ser uma habilidade fora de série? Eu quero construir, quero dominar cada vez mais. Por quê? Porque eu quero. É legal tocar legal o instrumento. Como que eu faço, Dani? Você tem que ter um constante contato com o seu instrumento. Você tem que ter oportunidade do estudo deliberado, como Mozart, que vivia ali excêntrico, podendo estudar diariamente. Você tem que nutrir o contato com o seu instrumento. Por isso a importância de desenvolvermos o hábito do estudo. Olha só, eu tô aqui já há 2 semanas fazendo a live do Instrumentando às 6h30 da manhã. E hoje é o dia hoje é a 2ª semana. Então, quantos dias já se passaram? Até domingo foi 7, 8, 9, 10. Pronto, eu passei dos primeiros 10 dias, eu ainda não criei o hábito em mim, não virou um hábito eu acordar 5 horas da manhã e estar às 6h30 com o instrumento, não é um hábito, meu cérebro ainda faz esforço, não tá automático, o hábito é quando ele fica automático, lembra que nós já conversamos em outras lives? Quando o cérebro não está mais no sistema deliberado, quando ele já está no piloto automático, aquilo realmente virou um comportamento, virou um estilo de vida. Não está. Então ainda eu sinto a resistência do meu corpo. Eu acordo às 5 horas da manhã e meu corpo fala, ai, mas pode ser um pouquinho mais tarde. E é normal, e eu sinto isso, e você vai sentir também. Então nutrir o contato diário com o instrumento demanda passar pelo processo de criar o hábito comportamental de ter aquele horário ali para você estudar. E isso vai acontecer depois de 30 dias. Eu tô no segundo período, na segunda fase. É aquela fase agora, que nós já falamos também, que o meu corpo vai querer começar a fazer uns jogos de negociação comigo. Ele já não tá mais tão sofrendo, por exemplo, eu já acordo antes do despertador, isso é fato. Antes eu colocava o despertador lá para acordar 5 horas, agora não. Agora 10, 15 para 5 eu acordo sozinha. Já tá entrando, meu corpo já tá automatizando isso. Só que ainda é um esforço. A segunda fase de construir hábito ainda é um esforço. Meu corpo na segunda fase vai começar a querer negociar comigo. Meu corpo vai começar a falar. E fala, viu? Eu já tenho sentido. Poxa, você tá cansada. Você tá cansada. Você tá cansada. Um diazinho só, descansar, mudar o horário, vai ser bom. Começa a ter isso. Então essa segunda fase natural, vai passando por isso. Até que daqui a pouco, em 30 dias, isso vai estar otimizado. Então daqui em 30 dias eu vou falar pra vocês como é que eu tô, ok? Provavelmente eu vou estar com naturalidade, isso é um estilo de vida. Para você construir sua habilidade e ter essa oportunidade do estudo deliberado, você tem que passar por essa fase de construção da habilidade, de construção do hábito de estudo diário. E galera, é construção, a gente não alcança esse hábito de uma hora para outra. Acredita no que eu tô falando? A gente pode até querer, mas essa questão comportamental de se colocar para estudar diariamente é um hábito, a gente tem que fazer esforço para formar esse hábito, ok? Essa é a primeira condição. E daí, a segunda condição é se afaste da ideia do talento pronto, do talento que não demanda de esforço pessoal. Se afaste disso, se afaste daquela ideia de que o talento pronto é aquele que consegue fazer tudo com facilidade, que não vai encontrar dificuldade, que não vai sentir dificuldade em dominar um movimento ou outro. Se afaste de tudo isso. Talento é construído pela frequência do contato diário, de como você vai passar por tudo isso. Você vai passar. Você vai errar, você vai sentir nervoso, você vai ter vontade de parar, então você já pode ficar preparada. Essa é a terceira coisa, assim. E a terceira, cria um ambiente para isso, envolve sua família. Conversa sobre isso, sabe? E em último caso, se realmente você não tem apoio da família, se acontece de você não ter, você está totalmente sem apoio ao redor, tudo bem. Se essa é a sua realidade, coloque-se numa bolha e faça da sua realidade a sua oportunidade. Porque aquela frase que eu ouvia clássica, né? O seu problema é a sua solução. Às vezes a gente demora para entender isso. O seu problema é a sua solução. Se você está numa realidade que não te tem apoio nenhum, você tem que fazer desse problema um impulso para a sua solução. Se isole, foca como o sapinho surdo e vai, dia após dia, com esforço,
porque todos nós temos que fazer esforço. E aí, você daqui a um tempo vai ser um músico, uma pessoa que toca fora de série. Todo mundo vai olhar e falar, uau, e o melhor, daí você vai ouvir assim, cara, você é talentoso, hein? E aí você fala, eu sou, construí meu talento. Tá bom? É assim. Combinado? Muito bem, galera. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. De hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido uma oportunidade de pensar, né, de conversar, de refletir, de fortalecer essa nossa crença pessoal para que a gente tenha uma autoeficiência, sabe? A teoria da autoeficácia, de você conseguir realmente alcançar resultados melhores, porque você fortalece a crença pessoal que você tem de alcançar esse resultado, de chegar lá. Então, é isso que eu queria nesse nosso bate-papo, tá bom? Então, foi, galera! Muito obrigada por tudo! Tchau, tchau!